Opa, e aí galera, vou resolver essa questão aqui da escola naval. Olha lá, questão 1 da prova de. Deixa eu ver qual ano aqui. Prova de. Do ano passado. Uma questão que envolve o conceito de derivada por limite. Então, a questão 1, vamos lá. Seja f uma função real, supondo que o limite de x tendendo a b de f de x menos f de b sobre x menos b igual a m, calcule o limite de p tendendo a zero de f de b mais p menos f de b menos p sobre p e assinale a alternativa correta. Então, as alternativas estão aí. Então, vamos lá. Então, a questão me deu os seguintes dados. Então, primeiro passo, né? Então, questão 1 da Escola Naval 2019. Então, a questão me deu os seguintes dados, né? Então, ela me deu aqui limite de x tendendo a b de f de x menos f de b sobre x menos b é igual a m. E ela quer que eu encontre esse limite aqui, ó, quando p tende a zero de f de b mais p menos f de b menos p sobre p, certo? Então, como é que a gente vai proceder, né? Então, solução, né? Primeiramente, né, a gente sabe que m é igual a limite de x tendendo a b de f de x menos f de b sobre x menos b. Então, isso aqui vale um valor m, né? Então, a gente sabe que esse limite existe. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai tentar manipular isso aqui, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer aqui, ó, uma mudança de variável. Então, como que é isso, né? Eu sei o seguinte, né? Que o que eu quero encontrar é esse limite, né? E eu sei que se eu fizer aqui, ó, p igual a x menos b, né? Então, eu vou fazer aparecer o p aqui embaixo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o x, né? Porque no meu limite aqui só aparece b e p, b e menos p, né? Certo? Então, eu tenho que fazer esse x aqui desaparecer. Então, isso aqui, se somente se x é igual a p mais b, certo? Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai analisar o que acontece aqui, né? Já que a gente está mudando fazendo a mudança de variável, a gente tem que analisar o que ocorre com isso aqui quando eu tomo valores para x, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou analisar para ver. Quando o x tende a b, né? Se x aqui tende a b, ó, eu sei que p vai para zero, né? Certo? Então, o que acontece, né? Então, aqui, quando x tende, né? O símbolo de tender, essa setinha sem traço, x tende a b, implica que o valor de p aqui, ó, vai para zero, né? Então, se eu substituir b aqui, ó, vai para zero. E se eu tomar valores muito próximos de b, eu sei que também vai para um valor bem próximo de zero. Então, quando x tende a b, p tende a zero, certo? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Logo, então, o que a gente vai fazer? Eu sei que m é igual ao limite de x tendendo a b de f de x menos f de b sobre x menos b. O que significa? Agora a gente vai aplicar essa mudança nessa forma, né? Então eu sei que limite
de P tendendo a zero é igual, porque a gente quer que faça aparecer isso, né? Então aqui vai ficar aqui, ó, no lugar que tem x, a gente vai colocar P mais B, que foi a mudança que a gente acabou de fazer. Então vai ficar aqui, ó, F de P mais B menos F de B, né, que não mudou, sobre P, correto? Só que o que acontece agora? Agora que tem um pulo do gato aqui, né? Limite de P tendendo a zero. O que acontece? O enunciado pediu esse limite aqui, ó. Só que o que acontece? Eu não sei como eu tenho que fazer aparecer esse limite, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou somar o que a gente chama de somar o elemento nulo aqui, somar zero nessa equação aqui, né? Para eu poder fazer aparecer esse limite. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, ó, f de P mais B menos f de B menos P. E agora eu vou somar e subtrair. Então eu vou somar ele aqui de novo. F de B menos P. E aqui eu vou copiar o meu menos F de B, né? Ou seja, o que eu fiz aqui, ó, foi somar zero, né? Ou seja, eu não alterei o meu limite aqui, né? Então isso aqui equivale a P. Aí o que acontece? Agora eu vou aplicar uma propriedade, né, que fala assim, a soma dos limites é igual ao limite da soma, né? Então eu vou dividir isso aqui, né, fatorar. Então é como se eu tivesse, isso aqui fosse igual, né, a limite de P tendendo a zero, que é igual a F de P mais B menos F de B menos P sobre P mais F de B menos P menos F de B sobre P, né? Então aqui, ó, o limite da soma vai ser igual à soma dos limites, né? Então isso aqui a gente vai fazer assim, né? Limite de P tendendo a zero de F de P mais B menos F de B menos P sobre P mais limite de P tendendo a zero de F de B menos P menos F de B sobre P. Então o que acontece aqui? Aqui a gente já encontrou, já fez aparecer o que a gente queria aqui, né? Que é esse limite que foi pedido, né? Qual que é o valor dele, né? A questão quer saber isso. Então a gente já conseguiu manipular de forma que ele apareça aqui, né? Então o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai tentar calcular esse valor aqui, ó, desse limite aqui. Então para isso, né, a gente vai ter que introduzir uma nova variável, né? Eu sei que isso tudo aqui, ó, vai valer m, né? Porque até agora eu só estou manipulando esse limite aqui, né? Certo? Então o que eu vou fazer agora, né? Eu vou tentar calcular esse limite aqui, ó. Então vamos chamar essa equação aqui de 1 e a gente vai fazer uma segunda mudança de variável aqui. Então agora fazendo uma segunda mudança de variável aqui, segunda mudança de variável, vamos representar por MV aqui, mudança de variável, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse P aqui por menos Q. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu trocar aqui, ó, P, eu vou chamar de menos Q. Aí eu analisar o que acontece aqui, ó, se eu faço P igual a menos Q, né? A gente vai ficar, esse F aqui vai ficar assim, ó, F de B mais Q. Vai ficar parecendo alguma coisa que a gente já tem, né? Então, aqui ó, a gente sabe, a gente vai ter aqui F de B mais Q. Vai ficar parecendo com alguma coisa que a gente tem. Então, como é que vai ficar isso? Então, eu vou fazer aqui agora, vai ficar assim,
vamos chamar esse limite aqui, ó, vai ficar assim, ó, m, né, limite de x tendendo a p de f de x menos f de b sobre x menos b, certo? Só que o que acontece? Como eu fiz essa mudança, né? Então vai ficar assim, ó, limite de f de p mais b menos f de b sobre p vai ficar igual. Então perceba que eu estou voltando de novo no que eu tenho, né? Para conseguir manipular. Então o que eu vou fazer aqui agora, né? O lugar que tinha P, eu vou pôr menos Q, né? Então vai ficar assim. Isso aqui é P tendendo a zero, né? Certo? Então vai ficar assim, F limite de... como eu fiz essa mudança, né? Eu tenho que analisar o seguinte, quando P ia para zero, menos Q ia para zero também, né? Se eu analisar isso aqui, ó, se P tende a zero e P igual a menos Q, então menos Q também tende a zero, né? Certo? Mas se eu colocar menos Q ou mais Q como está tendendo a zero, não vai fazer diferença nenhuma. Então isso aqui eu posso pôr como Q tendendo a zero, certo? É uma outra jogada. Então o que acontece aqui agora, né? Então o limite de f de p mais b menos f de b sobre p vai ficar assim, limite de menos q tendendo a zero de f de, por exemplo, agora eu vou trocar aqui, no lugar que está p eu vou pôr menos q mais b menos f de b sobre, e aqui está p vai ficar menos q. Isso aqui, né? Isso aqui vai equivaler ao que? Vai ficar limite. A gente pode, como apareceu esse menos aqui, ó, a gente vai colocar ele em evidência, né? E como menos Q tendendo a zero é equivalente a Q tendendo a zero, a gente pode escrever isso aqui, ó, menos Q, limite de Q tendendo a zero, vamos pôr um parênteses aqui, é igual a f de b menos Q de menos f de b tendendo aqui, certo? E o que acontece agora, né? Perceba que eu fiz parecer isso aqui, né? Ó, apareceu aqui b menos p menos f de b sobre p, né? E aqui apareceu limite de q tendendo a zero de f de b menos q sobre q menos f de b. Ou seja, esse limite aqui, ó, é, é, é esse limite aqui, ó, certo? Só que com o sinal negativo, né? Então é uma sacada que a pessoa teria que ter na hora da prova para conseguir ver, né? Então o que significa isso, né? Isso implica que menos m é igual ao limite de q tendendo a zero de f de b menos q menos f de b sobre q, certo? Então o que acontece? Aí agora a gente vai voltar com esse valor aqui, ó, né? Como esse limite aqui é equivalente a esse, né? Então aqui, ó, vou chamar de 2, né? Então aqui, ó, de 2 em 1 fica, né? Então vai ficar aqui, ó, m é igual ao limite de p tendendo a zero de f de p mais b menos f de b menos p sobre p. Aí como isso aqui, né, esse limite aqui é igual a esse limite
e ele vale menos m, a gente pode colocar aqui, ó, menos m, certo? Eu poderia colocar aqui, ó, mais menos m, daria na mesma. Então, isso implica que 2m é igual a limite de p tendendo a zero de f de p mais b menos f de b menos p sobre p. Então, essa seria a alternativa C. Então, essa resposta aqui é a C. Show!